Hoje o nosso bate-papo, né, é sobre um assunto que, na prática, quando a gente fala em pecuária, é um assunto muito importante, mas infelizmente ainda pouco utilizado, né, dentro das fazendas aí de pecuária de corte. E como é um assunto extremamente importante, a gente não poderia deixar de trazer aqui o Herbert Aguiar, né, do Red Agro, para estar com a gente falando um pouquinho sobre Red Agropecuário, Red focado em pecuária, que hoje é o nosso assunto, né, de pecuária de corte aqui. Me apresentando, eu sou a Mariane Ferro, coordenadora da Gestap Academy. Somos uma empresa de consultoria, projetos pecuários e treinamentos focados em pecuária de corte. E, Herbert, muito obrigada por vocês aceitarem esse convite, né, de trazer esse assunto aí que é muito importante para nós hoje, principalmente no cenário que a gente vem vivenciando dentro da pecuária de corte. Então, eu gostaria muito que você se apresentasse para a gente iniciar aí esse bate-papo que é bastante desafiador para todos nós, né, Herbert? Obrigado você, Mari, pelo convite, né, de poder compartilhar com você e com todos os nossos ouvintes aí um pouco do aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, que é basicamente gerenciar riscos na atividade da agropecuária, né? Falando um pouco de mim, Mari, eu moro em Tangará da Serra, aqui no Mato Grosso. Nosso escritório fica em Tangará e em Cuiabá. Sou graduado em administração, também tenho uma formação na área da técnico em agropecuário, tenho algumas especializações, fiz depois na dinâmica do trabalho que foi acontecendo, na dinâmica foi acontecendo algumas especializações e me especializei na parte de investimentos. Hoje a gente busca ajudar os produtores na proteção de preço, gerenciamento de risco da sua atividade, é algo que a gente vai debruçar aí nos próximos minutos aí conversando com o pessoal. Não, legal, Herbert. Bom, Herbert, para iniciar nosso bate-papo aqui, eu preciso até, vou destacar aqui a data, dia 3 de agosto de 2023, né? A gente está vivenciando um mercado muito instável, pecuarista de cabeça baixa. Na verdade, a gente observa aquele pecuarista mais planejado de cabeça alta e o pecuarista com pouco planejamento de cabeça baixa, de cabeça baixa, refletindo sobre o momento que é o qual? O de arroba em baixa, né? Demanda, a gente percebe uma baixa demanda, uma alta oferta, escalas aí de abate, né? Passaram-se nesses últimos dias aí de 8 para 10, 12 dias, então a gente percebe o mercado instável. E a gente sabe que isso faz parte do negócio, né? E que faz parte do ciclo pecuário. E eu queria um pouquinho, Herbert, que você detalhasse, né, para quem está nos escutando, o que é o ciclo pecuário, né, e como que ele funciona, como que ocorrem essas oscilações aí dentro do mercado da pecuária. Perfeito, Mari. Ficou muito evidente, né? Muitos não acreditavam no ciclo pecuário. E eu sempre ouvi isso de uma outra forma. Os antigos falavam 7 anos vaca gorda, 7 anos vaca magra, e depois de alguns anos eu fui descobrir que isso chamava-se ciclo pecuário. E nada mais do que a gente está vivendo o início do ciclo de alta. Muitos falam assim, estamos no ciclo de baixo, mas a gente está vendo agora é o início do próximo ciclo. E basicamente ele se dá por uma questão de oferta e demanda, assim como todas as outras commodities que vivem ciclicamente, né? Petróleo, o trigo, o milho, a soja, o boi, e o ciclo existe no Brasil, existe na Austrália, existe nos Estados Unidos, e como nós temos hoje uma fazenda no Mato Grosso, em Rondônia, no Pará, qualquer lugar do Brasil, a nossa fazenda está globalizada e não está livre de alguns impactos externos. Então, quando a gente olha o ciclo pecuário, que iniciou lá em 2017, né, a fase de alta, que muitos chamavam naquele momento de ciclo de baixa, e esse ciclo se rompeu ali em 2021, quando nós tivemos ali altas fortes na arroba do boi, né, levando a patamares bastante consideráveis, e de lá para cá
iniciou a fase de ciclo de baixa, né? Quando a gente teve uma forte retenção de fêmeas, nunca se vendeu tanto sêmen como foi 2021. Existem vários dados que colaboram com isso. A venda de touros em 2021 foi enorme. Então, isso foi o reflexo de retenção de matrizes. Chega uma retenção forte de matrizes, uma oferta abundante de bezerro, que acaba levando consideravelmente a margem desse bezerro a cair também. E aí começa a vir fêmeas para o abate, começa a fêmea competir com a carne do macho, e aí acaba trazendo o preço da arroba do boi gordo também. E aí o ciclo ele vem sendo concretizado, né? Chegando nesse momento, a uma fase que ainda temos um forte abate de fêmeas. Na nossa visão, ainda teremos um forte abate de fêmeas no primeiro semestre do ano que vem. E aí, diminuindo esse plantel de fêmeas, chega-se num ponto em que a oferta de bezerro diminui, a fêmea para de competir com o boi no gancho, e aí inicia talvez um próximo movimento de preço, que muitas vezes não tem um prazo definido, mas muitas vezes demora aí em torno de 5 anos para ser concretizado. E aí, lá na frente, acho que daí tem talvez muito nos momentos de euforia, quando for lá 2027, irão lembrar para 2021, que provavelmente acontecerá algo muito similar. Sim. E o produtor tem que saber aproveitar esses momentos. Justamente. Assim, dentro do que você falou, Ebert, aproveitar os momentos. E o que que a gente percebe na prática? Eu vou trazer um pouco aqui para o nosso lado. A gente percebe que essas oscilações de mercado vai ter momentos que a cria vai estar em alta, vai ter momentos que a engorda vai estar em alta. E essas oscilações, elas fazem com que o modelo de negócio da fazenda, infelizmente, oscile muito, né? Porque, por exemplo, quando o pecuarista ele observa que o bezerro está em alta, o que que ele faz? Ele quer começar a ir para a cria. Aí ele vende animais de engorda, porque a engorda não está num valor bom ali de comercialização, aí ele começa a cair para a cria. De repente, porque é muito rápido o ciclo, né? Se a gente pensar em um tempo também do animal estar dentro da fazenda, de repente o ciclo começa a se inverter. E aí ele aproveita muitas vezes uma temporada ali de cria e de repente ele já quer ir para a engorda de novo, porque essas oscilações são constantes. E o que a gente observa muito, assim, entrando um pouco já no assunto prático, o planejamento dentro da fazenda ele não acontece, né? A gente visualiza isso com muita frequência, que o produtor ele entra em um modelo de negócio de pecuária, só que ele não tem muitas vezes uma clareza, o que ele quer, onde ele quer chegar. Ele muitas vezes não tem um planejamento de médio a longo prazo, né? E tentar ir tapando essas oscilações, por exemplo, de mercado, como comercialização, compra, venda dos animais, oscilação também de insumos, que a gente sabe que faz parte do negócio. Então, assim, também, né, se a gente começar, se a gente puder começar a deixar aí algumas dicas, acho que talvez a primeira aqui seja, produtor, o ciclo pecuário vai existir, ele sempre existiu, está cada vez mais apertado, se a gente for pensar, e a primeira dica é, faça planejamento. Entenda onde você quer chegar, determine isso e faça acontecer, né? Eu acho que se a gente fosse dar uma primeira dica aí, Berti, acho que talvez seria algo relacionado a isso. O que que você acha? Ser basicamente dividido em 3 etapas, né? O que a gente vê muito na prática é que o planejamento ele acontece numa escala de 2 meses, 3 meses. E isso não é um bom planejamento, né? Então, quando a gente olha para um ciclo pecuário, a gente tem que pensar que isso está dentro do planejamento de longo prazo. Esse é o primeiro ponto. Se você tem um alvo, tem algo, um ponto que você quer atingir, isso fica muito mais claro para você poder fazer a gestão da fazenda. Fica muito mais evidente, porque as oscilações irão acontecer, e aí, se você tem esse planejamento, você conseguirá gerir tudo isso, né? E o produtor, ele tem que dividir
o planejamento em três etapas dentro da fazenda: a parte de custos, que a gente vê muito, a formação do gado, né, a parte de produção e a parte de comercialização. Então, basicamente, deveremos olhar dentro da propriedade três tipos de planejamento, né, para cada um. Quando a gente tem um planejamento de custo, e o que a maioria faz, né, cotação, busca melhor custo-benefício, mantendo qualidade, isso é muito importante, né, porque commodity, como você não coloca preço, você precisa ser muito competitivo em custo. Então, formação de custo é muito importante, a originação dos bezerros, saber originar muito bem esse bezerro para depois não ter prejuízo, ou a originação de uma novilha que vai ser, ele já vem fazendo isso com bastante excelência. Existem muitas melhorias para acontecerem. Quando você olha para a parte de produção, existe um planejamento, às vezes, de médio prazo e às vezes de curto prazo, né? Quem que é o operador, quem vai ser a equipe, quais são os passos que você vai colocar, se vai ser um modelo de TIP, ou uma RIP, ou vai colocar esse boi no boitel, vai fazer a engorda e terminação dentro de casa. Então, são atividades ali da produção que o produtor ele faz o planejamento, às vezes semestral, às vezes mensal, mas você não vê, às vezes, um planejamento disso para 2, 3 anos. Muito difícil de encontrar. Sim, sim. Raras exceções. É o que você E falou, são raras as exceções. E aí, quando a gente olha a parte de comercialização, né, a gente precisa ter um bom planejamento para saber o que você vai fazer. Então, se você não sabe o que vai ser feito, a hora que você vê uma queda de preço, você não tem como tomar decisão, porque você não se planejou, você não tem conhecimento. Então, o planejamento de comercialização, quando você vai negociar essa boiada que está pronta em agosto? Às vezes você poderia ter negociado ela lá em maio. Você poderia ter negociado ela em julho. Mas às vezes a gente deixa para o momento que o animal está pronto. E pior, que eu vejo muito, né? Às vezes o produtor está com a boiada pronta, esperando o preço, aumentando o custo da dieta com o animal pronto, às vezes já não respondendo, né, a eficiência de engorda, e às vezes se tornando a operação ainda mais inviável. Então, a parte da comercialização é onde que a gente ajuda e é onde que a gente vê que o produtor ele não tem o costume de trabalhar. Aonde que está a gestão do tempo do produtor? Basicamente, 90% está dentro da produção, 9% está na fase de custo e 1% fica na parte de comercialização. Ou seja, quando você faz uma conta, a gente sempre faz um desafio, Mário. Se o produtor ele pudesse fazer uma conta de quantos reais por hectare, se ele melhorasse 1%, quantos reais por hectare melhoraria o ganho dele na parte do custo? Faz essa mesma conta, melhorando 1% na produção, quantos reais a mais por hectare sobraria? E se ele melhorar 1% na parte de comercialização, quantos reais por hectare que sobraria mais? E muitas vezes a parte que a gente vê que o produtor mais gasta tempo é onde que às vezes tem uma economia ou um ganho menor. Então, acho que essa parte do planejamento ela vem para ajudar o produtor a se preparar para o que pode ocorrer na frente. Não, legal, legal. Então, assim, parem agora, façam aí a conta, ó. 1% a mais em um valor de arroba comercializado. Quantos animais você vai vender? Só observa quanto que vai te trazer a mais para você parar, ficar antenado com o mercado e buscar essas estratégias, né, de comercialização aí que a gente vai falar um pouquinho. Mas já entrando um pouco no assunto, Herbert, o que que é o famoso RED, né? Para quem ainda não teve a oportunidade aí de pesquisar um pouquinho, você poderia explicar para nós o que que é RED, fazendo favor? Legal, muitos falam, que bicho que é esse, né? É, Mas RED nada mais é do que proteção. Então, é uma forma de você fazer um gerenciamento de risco. No caso da comercialização, é um gerenciamento de risco de preço. Então, o RED nada mais é que você proteger o preço da sua commodity, tanto soja, quanto milho, quanto boi, o dólar, o algodão. E o produtor, ele faz RED, Mari. Ele faz RED.
como que o produtor faz hedge sem saber? Muitas vezes, a hora que ele coloca um boi à venda para o frigorífico, já muitas vezes faz o hedge da reposição, ele corre fazer a reposição dos animais. Então, ele, de certa forma, ele faz o hedge no dia a dia. Quando ele vai lá e compra os insumos, uma quantidade, talvez, aí, às vezes, para o ano, às vezes para o semestre, porque ele vai já está dentro do planejamento dele, aquele consumo. Então, ele vai fazendo o hedge diariamente. Quando o produtor compra uma caminhonete nova, que ele não sai da concessionária sem fazer o seguro, é um hedge, é um sistema de proteção, em que ele repassa o risco daquele bem para um terceiro. Então, o RED nada mais é, na parte de comercialização, que você gerenciar o risco de preços. E para a comercialização, a gente pegar e gerenciar esse risco, saber qual é o momento, quais são as ferramentas, como que a gente faz isso, para que a gente não chegue lá na frente, vai fazer reposição lá em novembro, a hora que tiver uma pastagem um pouco melhor, e às vezes você descasar o seu caixa, ou seja, repor menos arrobas. Então, o hedge seria isso que a gente trata no dia a dia. Não, legal. E aí, quem está nos escutando, pode ser um produtor, ele deve estar pensando assim, não, mas então eu já faço RED, né? Então eu já uso essa estratégia aí no meu dia a dia, quando eu comercializo. Você até pode estar fazendo, né? Igual o Herbert comentou, só que você pode melhorar a sua forma de comercialização, você pode ser mais eficiente ali, né? Buscar aumentar aquela margenzinha ali que o Herbert comentou com a gente, buscando as ferramentas corretas, né? De rede aí, vamos pensar. E para o produtor que não faz, né, dentro do que a gente vai falar aqui conceitualmente aí na prática do RED, por onde começar, né? Para quem pretende começar a atuar no RED de uma forma organizada, buscando uma consultoria, Herbert, por onde começar? O que o produtor tem que fazer? Acho que o primeiro ponto é destinar um pouco mais de tempo para o conhecimento. Sem conhecimento, muitos produtores às vezes vêm, você faz um seguro de boi, como é que funciona isso? E às vezes ele já vem uma bola um pouco quadrada, né? E aí o produtor às vezes ele já quer executar às vezes uma operação financeira, mas ele nem sabe como que é essa operação financeira, né? Então o produtor, primeiro ponto é participar um pouco mais com conhecimento para ter a clareza. Quando você tem conhecimento, você tem segurança e aí você consegue tomar decisões melhores. Então esse é o primeiro ponto, ter pelo menos alguém que te consiga trazer esse conhecimento muito claro e muito transparente e um pouco dentro da sua realidade. Às vezes a gente vê alguns colegas que trazem algum tipo de conhecimento, mas às vezes muito longe, parece que vem falar alguns termos em inglês para o produtor e ele quer alguma coisa um pouco mais simples, um pouco mais no jeitão dele, né? Então, acho que ter essa transferência de comunicação é muito importante. O produtor, olhando para o seu risco, vendo qual é o risco que ele tem ali da parte de comercialização, ele pode buscar algumas ferramentas. Aí ele, dentro daquele planejamento, ele olha, imagina um canivete suíço, Mário. Lá existem várias ferramentas. Tem coisa lá no canivete suíço que às vezes se a gente abrir aqui, a gente nem sabe para que serve, mas ele tem uma utilidade. Então, Sim. as ferramentas de rede, de comercialização, são várias. Tá? São várias e cada uma serve para um determinado momento. Não existe uma melhor e nenhuma pior. Cabe ter uma visão do físico com, às vezes, o mercado futuro para você saber qual é a melhor decisão a tomar. Um tipo de ferramenta que existe, que o produtor já faz em alguns momentos, e em alguns momentos foi muito dolorido. Eu lembro de 2019, alguns amigos fazendo mercado a termo, que é basicamente você travar o seu boi lá no frigorífico a uma determinada data, independente do preço do dia, você vai entregar aquele animal. Ele garantiu para você escala, essa é a parte positiva, né? Você já tem a escala garantida, você gerenciou o risco do preço. Se o preço cair, você não tem problema, ótimo para você, você vai repor melhor. Só que qual que é o problema se o preço subir?
você ficou travado e às vezes você não participou da alta, e isso é muito terrível na parte emocional do produtor e também na parte econômica. Então, o mercado a termo, ele é uma das ferramentas que existem. Porém, nem todos os frigoríficos disponibilizam isso. Atendemos clientes em Rondônia, no Pará, aqui no Mato Grosso, em várias cidades, e que algumas cidades o produtor tem uma facilidade para fazer isso, e outras praças isso não existe, não tem essa possibilidade. É uma ferramenta boa que dá certo, ajuda o produtor, a gente utiliza os melhores heads que a gente fez no segundo semestre de 2022 foi usando o termo junto dos produtores. Então, salvou ali muito a margem de lucro do produtor. Então, é uma ferramenta bastante simples que você transfere o risco de preço para o frigorífico. Uhum. Porém, esse risco de alta, ele tem que ser gerenciado. Você precisa gerenciar e existe alternativa. Outras ferramentas que o produtor pode utilizar, e aí eu não vou entrar em todas, tá, Mário? Porque senão acaba confundindo o produtor. Eu vou trazer a mais simples, que é o seguro de baixa e o seguro de alta, que o produtor ele pode utilizar dessas duas ferramentas para proteger o preço tanto para uma alta quanto para uma baixa. Como funciona isso? Dentro do Brasil, nós temos o mercado de bolsa, né? A nossa B3 aqui no Brasil, que existe lá dentro um derivativo chamado boi gordo, que é o BGI. E o produtor, um exemplo aqui no nosso estado, muitas vezes olha para um boi na bolsa, mas o que tem a ver esse boi na bolsa com o meu boi aqui em Cuiabá, meu boi em Rondonópolis? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Como é a formação de preço que o frigorífico vai te dar do seu animal? O frigorífico, para ele dar o preço para o produtor, ele olha, logicamente, a oferta e demanda, só que ele olha o preço de bolsa, qual que é o referencial do boi em São Paulo, ele tira um diferencial de base para cada praça e ele traz o preço para o físico. Então, da onde que surge o preço do interior é dessa forma. Alguns frigoríficos tentam arbitrar essa base, outros nem sabem que isso existe. Então, isso é muito de olhar na prática do dia a dia. Então, o contrato do derivativo do boi gordo, ele pode ajudar o produtor a se proteger. Quando a gente fala de um seguro de baixa, Mari, a gente gosta sempre de relacionar ele igual ao seguro do carro. O seguro do carro, muita gente acha assim, se eu fizer um seguro, o banco vai me devolver um carro, se eu bater, se alguém roubar. Mas o seguro do veículo, ele é um instrumento financeiro. Ou seja, se você perder o seu carro amanhã, o segurador ela vai fazer o quê? Vai fazer um depósito, uma TED na sua conta da tabela FIP do carro. Então imagina que o contrato futuro do boi gordo, ele é a tabela FIP do boi, em que oscila diariamente e a cada minuto. Então, quando a gente olha para o seguro do carro, o produtor vai, nós, pessoas físicas, vamos lá, compramos um seguro, a gente paga um prêmio para isso. Quando a gente paga o prêmio do seguro, o risco daquele bem já não é mais nosso, o risco é da seguradora. Se acontecer algum problema, eu vou acionar aquele seguro, vou receber a tabela FIP dele. Agora, se eu atravessar o ano e não bater meu carro, eu não vou ligar lá na seguradora e reclamar que eu não bati o carro, simplesmente eu vou perder o prêmio. Então é assim que acontece com o seguro de baixa do boi. Bem simples. Você vai lá e faz uma proteção dentro do mercado financeiro, dentro do derivativo do boi, e se acaso o boi cair, você vai receber um ajuste financeiro na sua conta. Você pagará um prêmio também por isso, porque para alguém, imagina, Mário, alguém que comprou um seguro de boi a R$ 300 e o boi caiu para 230. Essa pessoa vai receber R$ 70. Esse dinheiro vai sair do bolso de alguém. Então, alguém vai pagar para essa pessoa, né, no ambiente de bolsa, R$ 70. E qual foi
o ganho dessa pessoa? Quando ela recebeu um prêmio. Ela recebeu um prêmio para poder assumir essa posição de risco. É lógico que a outra parte também faz o hedge. Então, o contrato do boi na bolsa, ele possibilita o produtor fazer uma proteção. E o que vai ter acontecido no físico? Se o boi caiu na bolsa, o que é que vai ter acontecido aqui no Mato Grosso? O preço do físico aqui vai ter caído também. Então, o produtor vai vender o boi lá para o frigorífico, provavelmente a um preço mais barato. Em contrapartida, ele receberá um ajuste financeiro na conta. Somando, né, as duas operações, o que ele recebe do frigorífico e o que ele recebe desse contrato, ele vai ter o resultado da operação dele. Então é um pouco simples, é um pouco difícil às vezes do produtor entender, porque se eu fiz um contrato, a bolsa vai me pagar, mas espera aí, eu tenho que entregar esse boi na bolsa, isso ainda é um pouco complexo para o produtor. Conseguimos passar do jeito um pouco mais simples, Mari? Não conseguimos. Na verdade, assim, ó, pegando aqui como exemplo, vamos pensar assim. Eu, Mari, sou produtora, né? E eu chego lá na Rede Agro e falo assim, Herbert, eu sou produtora, né? Trabalho, enfim, vamos pensar que trabalho com engorda e eu queria iniciar, né? Eu queria começar a trabalhar rede. Vamos pensar, você falou de mercado a termo, você falou de seguro em alta, seguro em baixa. Como que inicia esse trabalho? Assim, o que que você precisa de informações? Você precisa entender o número de animais, o tempo, quando que eu vou te entregar. Você precisa de alguns indicadores chaves, pensando em técnica, né? Em gestão técnica da fazenda, e às vezes até gestão financeira, para vocês fazerem aí esse planejamento e conseguir fazer com que eu consiga atuar em uma dessas opções que você comentou? Perfeito, Mari. Como é que começa, né, o processo de você olhar a parte da comercialização? Imagina você recriou um animal durante 12 meses. E esse animal chegou lá no ponto de 13, 14 arrobas, e você decide falar assim, eu vou fazer a terminação. Você já vai fazer uma gestão ali do custo. Então, o produtor ele já levanta ali quais serão os insumos, qual será a nutrição que esse animal vai ter, quem vai ser o tratador, quantos quilos de ração esse animal vai receber por dia. E é muito fácil. Muitos consultores, a gente tem ótimos no Brasil, conseguem fazer assim, ó, esse animal com esse padrão racial, ele vai chegar daqui 90 dias pesando 21 arrobas, a um custo determinado de 200, R$ 300, 150. A gente vê muitos, várias formas de custo no Brasil inteiro. Então ele vai chegar lá a um determinado valor e que se ele vender acima daquele valor, ele vai ter um lucro, se ele vender abaixo, ele vai ter um prejuízo. Então, o que é importante para nós olharmos? Quando esse animal estará sendo levado para o abate? Então, vai ser no mês de setembro, vai ser no mês de outubro, ou vai ser em maio. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é o custo desse animal? Qual é o ponto de equilíbrio que esse animal precisa ser comercializado para não te entregar prejuízo? Segundo ponto, qual é a margem que você espera? Eu quero ter um ganho financeiro de 2%, quero ter um ganho financeiro de X para remunerar meu capital. Então, aí a gente vai conseguir enxergar qual é o nível de hedge que esse produtor tem que fazer para que ele proteja o seu animal em qualquer lugar que ele esteja dentro do centro-oeste, ou do norte, ou às vezes do sudeste. Então, da onde que ele esteja. Então, esses são os primeiros passos. São coletas de informações que nós precisamos fazer para daí vir e trazer a recomendação. Olha, você me trouxe um problema, assim quando você vai lá no médico, você trouxe um problema, olhei teus exames, segundo teus exames, você tem que tomar esse remedinho aqui. Então, vai atrás de fazer esse remédio, ou fazer um seguro de baixa, ou fazer um termo com o frigorífico, ou não fazer nada. Então, aí a gente traz a recomendação do que o produtor pode fazer. E aí a tomada de decisão é dele, né? Se ele vai
fazer um hedge, se ele vai fazer um seguro de baixa, se ele vai fazer um termo com o frigorífico, aí parte dele. Então é assim que a gente precisa iniciar. E o que é a facilidade quando a gente tem um bom planejamento, Mari? É que isso fica muito mais claro. O animal está chegando ali na fase da recria. O produtor às vezes está vendo o mercado futuro dando uma possibilidade de um travamento melhor. Então ele já pode partir para comprar os insumos, fazer a proteção às vezes no momento em que o mercado está muito favorável, mesmo que ele não iniciou o processo de engorda. Então o planejamento deixa muito mais claro quais serão as ferramentas e a gestão que ele vai utilizar ali, né, em cada momento da fase da engorda dele. Porque assim, a gente falou sobre o planejamento e agora você destacou, né, que o planejamento, ele ter uma visão, né, na onde ele quer chegar, quanto que ele quer ganhar por animal ali, vai fazer com que ele tome a melhor decisão ali no momento de comercializar. E só, assim, hoje a gente discute muito para animais em terminação, né? Então, os animais que vão para abate, existem essas opções de comercialização. Existe algo similar, pensando, por exemplo, em comercialização na cria? Existe alguma ferramenta hoje que dê, né, uma segurança para o criador ou ainda não? Imagina o seguinte, a gente tem dentro de bolsa, nós temos o derivativo do boi gordo, que ele é uma referência do preço do boi gordo na Praça Paulista. Então ele vai chegar lá no final daquele contrato, ele vai convergir naquele mês ao preço do boi lá em São Paulo. Se o preço do boi gordo cai, o que a gente vê que pode acontecer com a cria? Imagina um produtor da cria, ele foi lá e fez IATF, fez a estação de monta, chegou no final da estação, ele viu que sobrou lá um número de vacas que ele irá descartar. Ou seja, essas vacas terão ali um acabamento, provavelmente terão um investimento de capital, e alguma data ali específica ele vai mandar essas vacas para o frigorífico. Se imagina agora, Mari, se o preço do boi gordo cai, o que acontecerá com o preço da vaca? Provavelmente, não é regra, né? Mas muito provavelmente é o que a gente vê na história, o preço da vaca também cairá, a rola dela cair. Então, é possível fazer, só que com uma eficiência um pouco menor. Quanto mais longe eu estou da Praça Paulista, menos eficiente às vezes eu me torno. E quando a gente fala de bezerro, também, imagina que o boi cai, o que a gente pode ver? Às vezes o preço do bezerro caindo também. Então ele tem uma eficiência menor do que comparado à fase de engorda, mas ele pode ajudar o produtor a se defender, com um nível de eficiência um pouco menor. Não, legal. E assim, ó, eu tenho uma pergunta aqui que talvez seja bem interessante a gente fazer, né, para aquele produtor assim que, né, que está querendo trabalhar ali, o que você visualiza como dificuldade? Por exemplo, já chegou situações do produtor às vezes querer atuar ali no RED e muitas vezes ele não conseguir atuar por algum motivo específico? Vocês têm alguma dificuldade com algumas situações? Ou na maioria das vezes o produtor ele consegue começar a atuar aí, né? Às vezes cheguei aqui hoje, agora, e falei assim, ó, Herbert, eu tenho essa situação e eu quero atuar. E aí você fala, ó, Mari, dentro disso a gente ainda não consegue, se você precisa melhorar isso, e vamos ver o que a gente pode fazer para que daqui a um período X você consiga atuar aí no mercado. Acho que se fosse elencar por tópicos, acho que o primeiro parte seria conhecimento, sem dúvidas. Porque muitas vezes vem um produtor que algum vizinho, algum amigo passou o contato, né? Ó, fala com o Ebert, fala com o pessoal da Rede Agro, que o pessoal lá vai poder te ajudar a fazer faz um seguro lá de boi. E aí o produtor vem, ó, eu queria saber qual que é o preço do seguro. Fala assim, peraí, mas o seguro você precisa. Qual é o strike que você quer? Qual é o nível? Como é que tá a sua exposição? Quantas arrobas? Qual que é o seu custo? Qual que é a sua margem? E aí, muitas vezes, ele não tem a informação do físico tão clara para ele poder, para você fazer uma recomendação
quando você trabalha consultoria, você pode recomendar. Então, você não tem a clareza, às vezes, da informação. E aí você fala assim, ó, beleza, vamos fazer isso aqui, mas espera aí, se eu fizer isso aí, eu estou vendendo um boi a 250. Aí a gente fala assim, não, isso aqui é uma referência, é o nível de proteção São Paulo. Agora, existe aqui para o Mato Grosso o diferencial de base. E aí você tem que destinar um pouco de tempo para isso, para que você tenha clareza de, olha, você não está vendendo São Paulo, você está aqui no Mato Grosso, você está no Pará, você está no Goiás, existe uma diferença de preço. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto, a gente vê, às vezes, o produtor tendo uma insegurança em abrir conta em corretora, insegurança, às vezes, de fazer operação de bolsa, porque há 10 anos atrás teve um primo que colocou dinheiro na bolsa e perdeu dinheiro. Ou ele viu um vizinho que disse que foi fazer um hedge, vendeu o contrato futuro na bolsa e o boi subiu e ele teve que pagar ajuste. E, essas são algumas dificuldades, né? Às vezes, alguns mercados, a gente falou de um mercado específico, dois mercados específicos, que é mercado a termo e o mercado de opções. A gente só falou do seguro de baixa no mercado de opções, existe seguro de alta também. Mas às vezes o produtor quer vir e fazer um contrato futuro de boi, ele quer fazer já direto o mercado futuro, em que ele assume um risco e às vezes ele não está preparado, ele não tem caixa para bancar ajuste, ele não tem ali segurança para fazer aquilo. Então acho que são coisas mais comportamentais que impedem, às vezes, o produtor de tomar uma decisão, né? Que às vezes não deixa ele falar só, vamos fazer. E alguns outros pontos, às vezes, é caixa, como ele não tem um planejamento, e eu já vi muito cliente assim, poxa, eu queria fazer o seguro, mas vai me custar R$ 100.000 para me proteger essa baia de boi. E eu não tenho dinheiro porque eu comprei um monte de bezerro. Então, o produtor ele tem dificuldade de trabalhar com caixa, ele trabalha sempre com caixa exprimido. Tudo que entra em recebimento, ele já sai para fazer aquisição de animais. Então, essas são outras dificuldades que a gente encontra. E aí, de vez em quando, tem alguma outra coisinha, mas é pouca coisa. Não, legal. E caminhando aqui para o final, Herbert, eu tenho uma pergunta, e ela é uma pergunta. Qual conselho, né? A gente falou de planejamento, falamos, né, de todas essas estratégias aí de rede, e qual que é o conselho que você daria para aquele produtor rural que ainda não faz rede? Olha, o primeiro conselho é que ele precisa buscar conhecimento. Ele precisa ir atrás de alguém que ajude ele a entender qual é a exposição de risco que ele tem. Imagina uma pessoa que vai em Las Vegas com uma mala de US$ 1 milhão passear com a família. Chega lá, ele faz o gerenciamento de risco. Ele vai lá e aposta tantos dólares no cassino, aí ele chega numa parte, ele viu que ele perdeu ali US$ 10.000, fala assim, peraí, vou parar por aqui. Então ele faz o gerenciamento de risco. E muitas vezes o produtor, ele não tem a consciência do quanto de risco ele está correndo. Então ele foi lá e fechou, eu vejo confinamentos grandes aqui de 10 mil animais, 20 mil animais, que não tem um nível de gestão de risco. É tudo em aberto, é tudo no peito, na tora, e chegar lá no dia de abater aquela boiada, ele vai ver o preço e seja o que Deus quiser. Então ele vai para a torcida. Então, às vezes a gente vê milhões indo embora do bolso do produtor, porque ele não teve conhecimento primeiro, e depois que ele tem conhecimento e ele não faz a gestão, ele acaba sendo ignorante com ele mesmo, ele acaba aceitando alguns riscos. Então, esse é o primeiro ponto e conselho que eu deixaria, né? E o produtor, para ele fazer gestão de risco, Mari, ele precisa ser conservador. O cara que é muito agressivo, e eu vejo que muito produtor, quando a gente vai falar um exemplo de dinheiro, o produtor, basicamente todos falam assim, não, eu sou conservador, não quero correr risco. Meu negócio é ter uns boizinhos lá no pasto e eu não quero correr risco em outras coisas. Beleza, lá no pasto ele já corre muito risco mesmo. E aí agora imagina, um produtor que se julga conservador,
coloca para engordar em um semestre, às vezes 1.000 animais, 100 animais, 50 animais, ele está sendo o quê? Agressivo, porque ele está correndo o risco de chegar lá no dia de abater esses animais e o preço ter caído. Então, acho que esses são pontos que a gente sempre aconselha o produtor a dedicar mais tempo na fase da comercialização. É importante estar dentro da fazenda, é lá que faz o jogo acontecer, é lá que você vai ter ganho de eficiência nos animais, ganho de produtividade. Porém, se ele descuidar, se ele não olhar para a comercialização, pode ser surpreendido com o mercado. Mercado de commodities, você trabalha com volatilidade. Volatilidade é sinônimo de incerteza. E quando você se posiciona, essa volatilidade ela pode ser a seu favor, ela pode te beneficiar. Então, seria alguns pontos aí, Mari. Não, legal, legal. Então fica aí o conselho, produtor rural. Busque em planejamento, busque entender aonde você quer chegar, quais são os indicadores técnicos, né, aí, e econômicos base para você, junto com o Ebert, aí, com a equipe deles, tomar a decisão para a melhor forma de comercialização dos seus animais, né? Então, eu acho que a gente finaliza aqui, né, dando essa sugestão, né, esse conselho. Na verdade, acho que nós damos conselhos e eles, né, entendem ali o que a gente pode contribuir, né, porque o objetivo final é lucro, é ganhar dinheiro, é ser eficiente, é trazer resultado para a fazenda, né, Herbert? Acho que esse que é o nosso objetivo. Então, para a gente ir finalizando o nosso bate-papo, se deixasse, a gente ficaria aqui mais 1 hora, 2 horas aí falando, mas eu acho que para a gente resumir um pouquinho, né? A gente falou muito de planejamento, falamos muito de conhecer, né? Onde o produtor quer chegar, quanto que ele quer comercializar, né? Ele entender, né? Ir mais talvez para o estratégico do negócio, né? E sair um pouco do operacional, que a gente sabe que pesa muito no dia a dia da fazenda e buscar, né? E buscar aí o Red Agro, buscar aí o Ebert, o Rafael aí com essas soluções, né? De estratégia de comercialização, né, Ebert? Perfeito, Mari. E a gente fica à disposição, o nosso dia a dia é lidando com o produtor, é ajudando ele a olhar essas exposições de risco, fazendo a consultoria do negócio, diminuindo o risco da atividade, tá? Então, esse é o nosso serviço, é o nosso negócio, é o que a gente faz, e a gente fica à disposição, o produtor que quiser aí, às vezes, localizar a gente, né? Basta nos procurar aí, tem nosso site, redagro.com.br, aí Red Agro é HEDGE agro.com.br, nosso Instagram, Red Agro também, o Ebert, que fica aqui em Tangará, o Rafael fica lá em Cuiabá, junto com todo o nosso time, e a gente fica à disposição sempre para poder colaborar e fazer com que o produtor corra menos risco possível. É isso mesmo. Correr menos riscos, mais dinheiro no bolso e todo mundo feliz, né? E a gente sair desse desânimo, acho que é isso que a gente precisa começar a fazer, né? Entender de mercado, entender que o mercado ele vai oscilar. Não é só na pecuária que o mercado oscila, a gente percebe que a indústria oscila, o mercado imobiliário oscila e na pecuária não vai ser diferente, né? Então, por isso que a gente trouxe aqui esse assunto, Red Agro, né? Red dentro da pecuária como uma nova estratégia de comercialização e a dimensão aí de comercialização ela é imensa, basta você conhecer sua propriedade e colocar em ação todo esse conhecimento que a gente compartilhou aqui. Novamente, muito obrigada, Herbert, fiquei super feliz e grata por entender um pouco mais de RED também, né? E dizer que nós também estamos aqui à disposição, que planejamento, indicador técnico, indicador financeiro também a Gestap está sempre pronta a poder contribuir com o produtor rural, tá bem? Até o próximo, Herbert, não para aqui, a gente tem muito o que contribuir, logo, logo a gente volta, né, fazer um novo episódio aqui do Gestap Cast, e com certeza vocês são os nossos convidados aí especiais para trazer novos assuntos, novas informações dentro do que a gente fala de estratégia de comercialização.
tá bem? Obrigada e seguimos aí fazendo o produtor ser mais eficiente dentro, né, dessas estratégias que discutimos aqui. Obrigado, Mari. Fico à disposição aí. Um abraço a todo o pessoal da Gestap. Obrigada.